versículo 15 da palavra do Senhor, para meditação essa noite. Se caso quiser colocar um tema nessa pregação, você pode colocar o andar em Cristo Jesus. Vamos falar junto? O andar em Cristo Jesus. Mais uma vez, o andar em Cristo Jesus. Mais uma vez, bem forte. O andar em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 15 em diante. A palavra de Deus diz assim, ó. Vamos ler um pouquinho antes aqui para a gente entender o contexto. Versículo 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Versículo 16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário, dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Glória a Deus, poder se sentar, ficar à vontade. Hoje Deus nos traz uma palavra maravilhosa ao nosso coração. O andar em Cristo Jesus. Muitas pessoas tinham o desejo de saber qual seria a direção correta de uma caminhada para agradar a Deus. Muitas pessoas desejavam ardentemente ouvir ou ter uma direção do caminho que deveriam andar. A palavra do Senhor diz que Deus ele trouxe exemplos de pessoas que tinham uma direção correta na história da humanidade. Como falar daqueles que acertaram as suas decisões? A palavra de Deus diz que um exemplo claro é Abel. Abel ele tinha o coração voltado para o Senhor. A palavra de Deus diz que Enoque, ele caminhou, ele andou com Deus. Temos esse exemplo na Bíblia Sagrada do andar com Deus como Enoque andou com Deus. Como também a palavra do Senhor diz que Noé, ele era pregoeiro da justiça, ou no tempo dele, ele acertou a direção, ele apontou a direção para aquele povo. Às vezes, muitos não mencionam Ló, que estava ali em Sodoma e Gomorra, no meio de uma geração corrupta ali, mas Ló se afligia todos os dias naquela cidade de Sodoma e Gomorra, nas cidades ali, falando do coração dele que aquilo era errado, que Deus ele não estava se agradando daquelas práticas. E cada um do que a gente vê na Bíblia Sagrada, como Abraão foi chamado amigo de Deus, aleluia, ele conduziu o povo a uma nova esperança na face da terra. Isaac, seu filho, seguiu as suas pisadas. Jacó, ele teve essa percepção, ele voltou-se para o Senhor, ele teve aquela luta com o anjo. No momento ali de direcionamento dele, o povo de Israel, ele entendeu o que deveria fazer. Sempre a Bíblia Sagrada diz que Deus levantou líderes para conduzir o povo diante dele. Como não falar dos juízes que Deus levantou depois que Moisés e Josué prepararam o povo para entrar na terra prometida? Deus ele levantou juízes como Jefté, como Sansão, como Gideão, como tantos outros que a Bíblia diz que Deus ele colocou na frente do povo. Quando o povo tinha líderes que eram segundo o seu coração, a palavra de Deus diz que o povo era abençoado. Por isso que no livro de Salmos a palavra de Deus diz: bendita a nação cujo Deus é o Senhor, cujos seus servos estão no poder.
Porque quando o líder está no poder, quando o líder conduz o rebanho da forma correta, o rebanho tende a prosperar no caminho deles. Aleluia. E aí, quando a palavra de Deus diz que o povo de Israel se corrompeu, Deus levantou profetas para que o povo voltasse do caminho que estava indo e realmente se posicionasse ou se inclinasse para o caminho correto. E aqui a palavra de Deus diz em Isaías capítulo 9, versículo 6, de uma profecia de algo que Isaías falou, que mexeu com o coração daquele povo, mas que no momento que ele estava vivendo, ainda não era o momento de ser manifesto o Filho de Deus para andar entre nós. Nós entendemos o que era a caminhada do Filho de Deus. Isaías capítulo 9, versículo 6, tem a seguinte profecia: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim, sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o restabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. A palavra de Deus diz que das descendências de Davi surgiu um menino chamado Jesus Cristo. Jesus o Cristo. A palavra de Deus diz que quando ele chegou, ele impactou as pessoas que o viram ali. E eu começo essa palavra de hoje mostrando a primeira pregação que Jesus trouxe para nós. A palavra de Deus diz que Jesus ele foi colocado dentro de uma manjedoura, que é um coxo de capim, no lugar de colocar capim, ou no lugar de colocar comida para os animais. E a palavra de Deus diz que os pastores vieram até Jesus. E quando os pastores chegaram ali, eles contemplaram Jesus Cristo dentro de um coxo de capim. E o que aquela criança mostrou para os pastores naquele tempo? Você imagina você vendo ali o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Criador dos céus e da terra, de tudo que neles há, aquele que é Deus, aquele que é o preciso, o escolhido, e uma criança muito frágil como Moisés, como aquelas que foram apresentadas aqui também. E o que Jesus ele transmitia para nós ali? Em primeiro lugar, ele era o símbolo da paz. Ali Deus ele estava provando para o ser humano que ele não estava brigado com o ser humano. Que ele queria se reconciliar, que o ser humano se reconciliasse com ele. Tem uma história de um pregador missionário que foi numa tribo, que na tribo lá, eles deturpavam a palavra do Senhor. Eles ouviram falar da história de Jesus, da história de Judas. E lá eles contavam que Jesus era o bobão, porque ele cedia, porque ele deixava os outros bater nele. E Judas era o esperto, porque ele conseguia enganar. Então qual era o lema dessa tribo indígena ali? Era atrair a confiança das pessoas para depois matar as pessoas. Então ali, esse lema era que ninguém podia confiar em ninguém, porque se você confiasse nas pessoas, você ia ser enganado pelas pessoas. Glória a Deus, aleluia. Quando aquele missionário começou a pregar para aquela tribo ali, ele queria mudar esse pensamento, mas como a vida inteira, aquela tribo inteira queria daquela maneira, ele pensava daquela maneira, tudo que ele falava não adiantava para eles. E aí ele orando, pedindo a Deus, e uma vez por ano, eles tinham um ritual que eles faziam na tribo, que era o menino da bênção. O que consistia esse menino da bênção? Uma tribo daqui pegava o seu filho, entregava para essa tribo daqui, e essa tribo daqui pegava o seu filho e colocava para essa tribo daqui. Ou seja, o meu filho estava sendo cuidado por aquele que era o meu inimigo, e o filho do meu inimigo estava na minha mão para eu cuidar dele também. E aí, se acontecesse alguma coisa
o filho do inimigo que estava comigo, eles mataram o meu filho lá também. Então eu teria que cuidar do filho dele como se fosse meu filho. Porque cada vez mais que eu fazia as coisas boas para ele, meu filho lá também recebia as coisas boas. E aí esse pregador viu isso, Deus deu sabedoria para ele no dia que era o encerramento da festividade. Ele saiu correndo no meio do terreiro, lá no meio do espaço que tinha no meio das tribos, lá gritando e falando: mataram o filho da bênção, mataram o filho da bênção, mataram o filho da bênção. Rapaz, todo mundo começou: não pode matar o filho da bênção não, o que aconteceu? E as tribos se reuniram lá querendo fazer justiça, porque não podia tocar no filho da bênção. Aí ele falou: o filho da bênção é Jesus Cristo. Deus entregou, fez um pacto para nós cuidar dele, para nós honrar ele. Nós não cuidamos de Jesus Cristo. E com essa estratégia ele conseguiu ganhar as duas tribos ali para Jesus. Então vai ter situações que vai ser só com o exemplo de Jesus que nós vamos reverter aquela situação daquele grupo. E o que nós vamos fazer a respeito de como resolver os problemas? Nós vamos seguir as pisadas de Jesus, nós vamos conduzir as decisões ou a forma de fazer as coisas segundo o exemplo de Jesus. E nesse primeiro exemplo que Jesus nos deu, ele falou: eu nasci indefeso. Eu nasci ali numa criança que não conseguia fazer nada por ninguém naquele momento. Mas ali estava o Filho de Deus. Ali estava aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu imagino o cuidado de Maria com Jesus, se ele machucasse. A gente fica muito preocupado quando o menino começa a querer engasgar, não é isso? Quando o menino às vezes fica numa situação de doença. Imagina o cuidado que tinha com o Filho de Deus. Se ele adoecesse, se ele caísse na cama, ou se ele acontecesse algum mal para ele. Então, esse menininho pequenininho, ele estava ali mostrando que Jesus, ele queria paz com todo mundo, que Deus, ele queria a paz. E aí, com Jesus crescendo, com Jesus estando ali, todo mundo queria saber como é que ele ia resolver o problema da humanidade. Imagina você com a promessa é o Filho de Deus, Messias. Você começa a crescer e as pessoas falando: e agora? O que você vai fazer? Como é que vai ser? Como é que vai acontecer esse milagre? E a palavra de Deus diz que o dia que Jesus ele começou a pregar a palavra, ele anunciou falando: é chegado o reino dos céus. É hora de vocês se unirem, é hora de vocês estarem juntos na presença de Deus. E ele começou a ensinar que era para deixar as inimizades de lado, deixar as porfias de lado, deixar aquelas contendas de lado e se unir em uma só família, em um só propósito. E a palavra de Deus diz que quando isso aconteceu, as pessoas não aceitaram, não quiseram Jesus, rejeitaram Jesus. Acharam que aquela forma de resolver não era boa para eles. Tanto é que Jesus foi morto da forma mais cruel que tinha naquele tempo. Mas o que eles pensavam que era para a destruição de Jesus, Jesus ele estava unindo todos os povos em um só povo, que era o povo que obedecia a ele no dia do juízo final, que é a decisão que nós temos que tomar na nossa vida também. Aí olha aqui que a palavra de Deus diz. Vamos ler lá Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 18 em diante. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas tenha primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos, inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne,
mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Aqui, quando Paulo apresenta Jesus como aquele que morreu na cruz para que toda inimizade fosse tirada, ele está falando que tem um jeito da gente acabar com as inimizades. Sabe como é? Se a gente fizer parte do corpo de Cristo. Você já viu o seu corpo brigando com você mesmo? Como é que a sua mão vai brigar com você mesmo? Como é que seu pé vai brigar com você mesmo? Então, quando as pessoas fazem parte do corpo de Cristo, acabam as brigas. Quando cada um é comandado por Jesus Cristo, acaba as contendas. Quando Jesus Cristo ele é a cabeça da igreja, aqueles que são liderados por Jesus, eles vão estar em paz uns com os outros, vão buscar a paz que Jesus tem para o corpo de Cristo na casa de Deus. O corpo de Cristo, igreja, ele é harmônico em si mesmo. Eu lembro uma coisa que me chamou muita atenção, que lá em casa eu fui o primeiro a converter. Para a família deles, a minha família. Aí o meu tio converte lá em Ribeirão Preto. Aí eu nunca tinha falado com ele esses assuntos da palavra de Deus. Aí que eu começo a falar com ele, o novo convertido, ele novo convertido. Nós falamos os mesmos assuntos. Por que nós nos entendemos tão bem? Porque ele estava guiado pelo Espírito Santo pela palavra e eu também estava guiado pelo Espírito Santo pela palavra. Então, quem que está guiado pelo Espírito Santo pela palavra, ele vai na mesma direção de Jesus, vai andar junto com Jesus. É coisa maravilhosa, você vai amar quando você está. Você chega e conversa com a pessoa, ela está em sintonia contigo. Ela está entendendo o que você está falando, ela está percebendo o caminho, ela vai falar, nossa, eu sabia que era assim. Glória a Deus. Eu lembro também quando eu fui para o encontro da Igreja da Paz, que eu recomendo vocês irem, que é uma bênção. Eles pegaram e deixaram a gente 3 dias lá, né, no encontro. Eu não posso falar o que é, senão o encontro é tremendo, não posso falar mais nada. E lá nesse encontro, eu comecei a ter tanta coisa que eu escrevi no papel. As coisas que eu vi no meu coração, aqueles pensamentos, aquelas coisas boas, eu escrevi. Depois eu deixei o papel, quando eu ouvi o pastor pregar lá, o pastor estava falando as palavras que eu escrevi no papel. Aí que eu falei, meu Deus do céu, como Deus falou no meu coração as mesmas palavras que Ele está falando. Achei aquilo tão maravilhoso, que eu não sabia das coisas de Deus, eu era novo convertido, eu nunca tinha lido a Bíblia. Então Deus colocou dentro do meu coração palavras da palavra de Deus, sem eu ter lido a Bíblia Sagrada, e eu fiquei maravilhado com aquilo. Eu até cheguei para ele depois, pastor, olha que o senhor estava falando, eu escrevi as coisas que o senhor estava falando lá. Aí ele pegou, como estava muito ocupado, ele nem deu muita atenção no que eu escrevi, eu coloquei no bolso e guardei. Então, antes de começar a falar sobre isso, nós temos que ter essa consciência. Que Jesus Cristo ele vai tirar, ele vai acabar com as inimizades. Você imagina como é que vai resolver o problema de Israel com o Hamas, com o Hezbollah? Como é que vai resolver o problema da Rússia com a Ucrânia? Como é que vai resolver o problema da Síria, aqueles conflitos que estão tendo lá? Então, tanta coisa acontecendo na humanidade, Jesus Cristo ele vem, ele se apresenta como o príncipe da paz, como aquele que foi falado pelo irmão Josiclei, né? Falando sobre a paz, falando sobre o caminho que Deus deixou. Ele vai posicionar o coração do povo dele segundo a vontade de Deus. Aleluia. Então, o povo de Deus não é um povo de conflito. Vocês viram lá acontecer na igreja Lagoinha, que está tendo uma disputa judicial por causa do nome da igreja da Lagoinha do Rio de Janeiro, né? Então fica uma coisa tão chata, né? Os irmãos pelejando por causa de coisas às vezes que não era para ser assim, é contendas entre o grupo do Senhor, não era para ter isso. Então a gente tem que perceber que Deus quer a gente em paz. Aí nós estamos acabando o ano.
Sabe o que Deus falou no meu coração? Aproveita esse ano e faça paz com todo mundo. Glória a Deus, é verdade. Faça paz com todo mundo. Vai onde você tem problema, resolva as suas coisas. Glória. Faça paz com todo mundo. É momento de todo mundo fazer paz. Porque Jesus Cristo, ele teve esse momento na face da terra, ele nasceu e a gente, em dezembro, a gente anuncia o nascimento de Jesus Cristo. Então aquele que está percebendo, Jesus chegou, acabou as contendas, o menino da paz chegou. E a gente vai até ele e acaba as confusões daqui e dali. Você imagina na sua casa no Natal, a sua mãe querendo os filhos, todo mundo junto, seu pai. Aí um filho brigado com o outro na hora do Natal, não é tão chato. Você vai reunir a família, está um brigado com o outro. Tem que ter os pacificadores ali no meio. Quem vai chegar e falar, ô meu irmão, vamos deixar as diferenças de lado, vamos deixar isso de lado, vamos unir todo mundo junto. Então eu te convido para esse Natal você convidar o máximo de pessoas possível, que a gente vai ver se faz alguma coisa aqui no Natal. Ou faz aqui, ou faz no Ano Novo, a gente vai preparar, mas que a gente tenha um momento de realmente estar juntos diante de Deus para comemorar cada vitória que a gente tem. Para a gente falar que as nossas diferenças não são maior do que o que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Eu me humilho diante da igreja com essa palavra para dizer: o que for preciso fazer, eu vou fazer para isso. Então o mais importante é o que Jesus fez por nós. Da mesma forma, eu te convido também a fazer da mesma maneira. Não deixe esse Natal ser o Natal que você vai passar brigado com alguém na sua casa, brigado com alguém no seu bairro, na sua família, na sua vizinhança. Chega lá e tira as diferenças para o lado. Se ele não entender, se ela não entender, vai ser feito o que deveria fazer. Ele foi lá e teve essa percepção do que é mais importante e fez o que deveria fazer. Amém? Glória a Deus. Vamos estar lendo agora 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Porque o apóstolo Paulo, ele fala assim, ó: rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quem que ele está falando? O que ele está pedindo? Ele falou: rogo-vos, meus irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Ele está pedindo o próprio nome de Jesus Cristo. Ele está falando, Jesus está me usando, eu estou no nome de Jesus, para falar essas palavras para vocês. Que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental, no mesmo parecer. Está vendo só? Então, o normal na caminhada de Cristo Jesus é a igreja ser unida. O normal na caminhada de Cristo Jesus é o povo de Deus andar para a mesma direção. Por quê? Porque Jesus Cristo é o cabeça. Então, se é o corpo de Cristo que está aqui, o corpo de Cristo tem que seguir a cabeça que é Cristo. Não é verdade? A lógica é essa. E quando tem muita contenda dentro da igreja, o que significa? Significa que a igreja está na carne, não no espírito. Quando a igreja está na carne, surge contenda, surge falatório, surge coisas erradas que não agradam a Deus. Começa a ter aquele grupo do lado, grupo do outro, aquelas panelinhas, começa um pelejar com o outro, um falar mal do outro, aí começa a ter essas contendas, essas brigas, e de repente a gente percebe que a igreja está na carne, não no espírito. Então o espírito está, as pessoas têm esse pensamento, elas querem unir, elas querem apaziguar as coisas, elas querem realmente resolver os problemas da casa do Senhor. Então, o apóstolo Paulo para a igreja de Corinto, ele fala desse jeito: ó, para com essas discussões, porque aqui, ó, se você continuar lendo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 11 em diante, ó, ele fala aqui, ó: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da família de Cloé de que há contendas entre vós. Está vendo? A igreja de Corinto tinha contenda também. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, ó: eu
sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto a Cristo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, mas com a sabedoria de Cristo, para que não se anule a cruz de Cristo. Então Paulo ele começa a chamar a atenção da igreja, falando, não é para ter contenda no meio de vocês. Vocês têm ideia, a igreja de Corinto, se você for ler aqui, aqui no começo ela fala, o apóstolo Paulo fala que nenhum dom faltava a ela. Olha aqui, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma igreja que já tinha um contato com o Espírito Santo, que já tinha um batismo com o Espírito Santo, que já tinha recebido o dom de maravilhas? Sim, já tinha. Dom de curar já tinha lá dentro? Tinha. Dom de profecia? Já tinha. Dom da ciência da palavra? Já tinha lá dentro. Então, mesmo que haja todos os dons, se a igreja estiver na carne, vai ter problema, da mesma maneira. Da mesma maneira na sua casa. A palavra de Deus diz que quando você casa com alguém, você se torna uma só carne com a pessoa, não é isso? É para ter contenda entre esposo e esposa? É uma só carne. É para ter contenda? Não. De vez em quando você não desentende com a sua esposa, seu esposo, rapaz, eu lá em casa, 10 anos teve muito desentendimento. Mas aí por causa do perdão, por causa da humildade, às vezes um ceder de um lado, o outro cede do outro, eles voltam e se reconciliam. Eu até falei para a Carol, graças a Deus que em 10 anos de casamento a gente nunca se desrespeitou. Porque cada vez que você vai se desrespeitando mais vai ficando difícil você voltar depois de se reconciliar, porque vai mais machucando o coração. Então, da mesma forma, ser um corpo só não é para ter contenda dentro de casa. Também, quando a gente tem o pai e a mãe, e o pai e a mãe geram filhos que são da mesma carne, não era para ter contenda com o filho e com a filha. Dentro de casa não era para ter contenda. Lá em casa tem 17 irmãos, todos vivos. Lá não tem nenhum brigado com o outro. Porque lá minha mãe e meu pai ensinaram cada um de nós a não brigarmos com os outros dentro de casa. Não ter briga dentro de casa, não ficar brigado. Quando a gente começava a se desentender, minha mãe chamava, meu filho, não faça isso não. Vai lá, pede desculpa para o seu irmão, pede perdão para ele. Quando tinha alguma diferença lá, falava, meu filho, deixa isso para lá, daí não vai levar ninguém a nada não, vamos manter a paz. Tinha alguma contenda, ela chamava o que era mais flexível, vai lá, devolve isso, acaba com isso, entendeu? E aí acabava com aqueles problemas. Então o conselho de Deus é que há a possibilidade da gente viver bem no meio da igreja. Há a possibilidade da gente viver bem dentro do nosso casamento, na nossa família. Se a gente procurar estar no Espírito, como foi falado pelo irmão Gabriel, se a pessoa estiver na carne, não adianta se mexer com ela, que ela vai só fazer coisa errada. E aí, se você estiver em Espírito, você vai ter cautela para você não ser levado também a estar pecando também e entrar na carne também. Então, é muito maravilhosa essa palavra, e essa palavra é um conselho que Deus nos dá essa noite. Vamos abrir agora Êxodo capítulo 18, versículo 13 ao 27. Êxodo capítulo 18, versículo 13 ao 27. Aqui, irmãos, a gente vai ver como Moisés foi aconselhado pelo sogro dele, Jetro, a cuidar do povo de Deus.
No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isso que faz ao povo? Porque te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés ao seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando der alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhe declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás tanto tu como esse povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. Procura dentro do povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, para que julgue esse povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carne contigo. Se isso fizeres e assim Deus comandar, poderás então suportar. E assim também todo esse povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu as palavras de seu sogro e fez tudo quanto ele lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e os constituiu por cabeça sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples julgaram entre eles. Então se despediu Moisés de seu sogro, e este se foi para a sua terra. Aí, irmão, olha como é que Deus organizou. Como a gente sabe, a gente aprendeu. Saiu do Egito mais de 600.000 pessoas, fora as mulheres e crianças, e fora aquele misto de pessoas que estavam ali, que acompanharam o povo de Deus, que saíram do Egito também, junto com o povo de Deus. Moisés ficou com encargo de mais ou menos 1 milhão e poucas de pessoas para ele cuidar. Santarém aqui tem mais ou menos 380, 400.000 pessoas. Você imagina alguém cuidando, você ou eu, cuidando de uma cidade maior que Santarém umas 3 vezes. É o que Moisés estava cuidando ali. E aí sozinho, como é que você ouviu esse povo o tempo todo? Imagina um juiz só para julgar a causa de todo mundo. Então era impossível fazer isso. Só que Deus, ele tinha colocado Moisés como líder. Então o que Moisés decidiu? Junto com o sogro dele, Jetro? Ele ficava como líder do grupo todo. Abaixo dele, ele colocava capitães de 1000. Então, para cada 1000 pessoas, tinha um para cuidar de 1000 pessoas. Então, ia 1000 daqui, 1000 daqui, 1000 dali. A cada 500 pessoas, colocava outro para cuidar delas. A cada 100 pessoas, outro. A cada 50 pessoas, e a cada 10 pessoas, outro. Então, as causas menores, as causas às vezes mais simples, esses aqui, eles resolviam entre eles. Vamos supor que eu colocava ali o Leonil para cuidar de 10 pessoas de vocês. Leonil ia ficar responsável. Ia reunir uma vez por mês com vocês, as causas mais simples vocês resolviam com ele. Se tinha alguma causa que não desse para ele resolver, ele me chamava depois, a gente sentava e resolvia aquelas causas mais difíceis. Aí vamos supor que a igreja cresce. Quando a igreja tiver com mais de 100 pessoas, aí coloca mais um para ajudar o Leonil. Coloca o Reinaldo. O Reinaldo vai ser chefe de 100 pessoas para ele cuidar. Aí ele iria resolver com 50 para ajudar ele, já tinha outro, e com 10 para ajudar cada grupo. Ali tinha outro para ajudar ele. Então o Reinaldo ia ficar com 10, 20, 30, 40, 50. 5 pessoas para ajudar ele a cuidar de 5 grupos de 10. E mais, se fosse 100 mais 5 pessoas para ajudar ele a cuidar mais de 5 grupos de 10. Então ia ficar 10 pessoas responsáveis por cada grupinho de 10 pessoas.
Aí dava 100 pessoas e ele ia ficar responsável por aquilo. Aí ia ficar mais fácil de resolver. Só que se não tivesse harmonia entre eu e o Elinaldo, você imagina entre eu e o Leonildo que iria ficar sobre a autoridade do pastor. Como é que a gente ia resolver? Aí eu falava uma coisa para a igreja, aí o Leonildo ia falar outra coisa diferente? Não, ele ia harmonizar, ele ia falar, ó, a cobertura espiritual daquela igreja, o pastor dessa igreja, ele instruiu a gente dessa maneira, a gente tem que ir para essa direção. Aí os outros também iam falar a mesma coisa, iam apontar para a mesma direção, aí dava certo as coisas, não dava? Aí funcionavam as coisas. Agora você imagina se o Moisés colocasse lá essas pessoas para ajudar ele. Aí as pessoas começavam a decidir tudo diferente do que Moisés tinha falado. Ia dar certo, será? Não ia ficar tudo bagunçado? Cada um do lugar ia falar de um jeito lá e não ia dar certo as coisas. Então, Deus ele trabalha com uma hierarquia para isso, para organizar os grupos. Você vê lá no exército, não tem o general que vai comandar o exército, a tropa lá? Quando ele fala lá, os soldados eles têm que cumprir ordens e vai fazendo tudo que for falando para ser feito lá naquele lugar. Por isso que dá certo. Você já viu essas empresas grandes? Você imagina a Tramontina com 8 mil ou 20 mil funcionários. Lá todas as pessoas seguem as diretrizes da empresa lá para dar certo. As normas da empresa. A empresa baixa lá as normas, baixa as diretrizes, aqueles que estão lá, cada encarregado, cumpre o que a empresa tiver estabelecido para ele fazer. Já viu a van do velho da van? Aonde tiver uma van, em cada lugar do Brasil, eles cumprem as diretrizes do velho da van, que é o líder lá. Aquele que soltou o foguete lá, que está fazendo o foguete dar ré. Nunca a gente ia pensar que o foguete dava ré, né? Agora o foguete está dando ré já. Como é que chama lá? O Elon Musk. O Elon Musk é o homem mais rico do mundo. Ele passa as diretrizes na empresa dele, no mundo todo, onde tem alguém que trabalha com o Elon Musk, vai cumprir as diretrizes da empresa dele. Os carros Tesla, aonde faz os satélites, onde faz as Starlink, aonde for, tem as diretrizes do grupo lá, entendeu? Então, agora, e na palavra do Senhor, o que Paulo falou? Digais todos a mesma coisa, apontais todos para a mesma direção. Então, a liderança, ela está aqui para organizar isso daí. Então, o que nós estabelecemos? O que nós olhamos na palavra? Vai chegar um tempo que vai ter que organizar mais o grupo que está aqui. Aí nós vamos tratar de discipulado. O que é um discipulado? A Bíblia diz: fazei discípulos de todas as nações. Então o discipulado, tem um discipulado que é 1 a 1. Ou seja, você vai ter uma pessoa que tem mais experiência na Bíblia, que já está servindo ao Senhor mais tempo, que vai conversar com você sobre a Bíblia Sagrada e tirar dúvidas sobre a Bíblia Sagrada. Então isso se chama discipulado 1 a 1. Então você que quiser um discipulado, não é obrigatório, mas é uma ajuda que você pode receber. Você pode chegar comigo, como pastor, e falar: eu quero ser discipulado. Tem alguém para me discipular? Aí a gente aprende o seguinte: mulher discipula mulher. Por quê? Para não gerar, assim, às vezes, uma má aparência. Então vamos supor, se alguma mulher quiser alguém para discipular, a gente arruma outra mulher que seja mais experiente para ela, para ajudar ela nas dúvidas que ela tem a respeito da Bíblia. Se tiver o casal a gente arruma outro casal que seja mais experiente nas coisas da palavra de Deus para ensinar o casal. Já não é um grupo separado, mas é o homem e a mulher. Então pode ser discipulado 1 a 1, pode ser discipulado o casal, o homem discipula homem, mulher discipula mulher e o casal discipula o casal. Aí a gente tira as dúvidas. Vamos supor que tem 4 cultos no mês, ou por semana 2 cultos, né? Então tem 4 semanas, 2 vezes 4 dá 8 cultos por mês. Eu prego aqui, às vezes não dá para você tirar a sua dúvida.
Às vezes fica coisa sem você saber, às vezes você não entendeu uma palavra, tem dúvida. Aí tem a opção de você ir para a gravação que foi feita, porque todos os cultos nós estamos gravando as pregações, os ensinos estão sendo gravados. Então tem mais ou menos 180 pregações gravadas já, desde quando a gente começou o trabalho aqui. Todos os ensinos que foram dados estão gravados, você pode ir lá no Instagram, acessar lá e você vai ver todos os ensinos. Então se você ainda não estiver assim seguro do que foi ensinado, às vezes você tem dúvida de um assunto para o outro, você pode falar, não, eu queria um discipulador para me discipular sobre esse assunto. Aí a gente vai deslocar um obreiro, alguém que esteja já com o coração disposto a ser discipulador, para te ajudar na sua caminhada. É verdade, Senhor. Aí, se a igreja cresce, ela cresce organizada. Vamos supor que tem 100 pessoas aqui, eu vou conseguir discipular 100 pessoas? Não vou conseguir, porque é muita gente para a gente conversar. Você imagina, 100 pessoas, eu vou gastar, vamos pôr 1 hora de discipular, 100 horas para discipular 100 pessoas. Agora, se eu arrumar mais 10 para me ajudar, aí nós conseguimos mais fácil. Aí uma pessoa me ajuda daqui, outra dali, nós vamos cumprindo a obra do Senhor, vamos fazendo acontecer, e você vai se sentir mais útil. Aí a gente aprende o seguinte, o discipulado, você passa a ter mais contato com a pessoa, você passa a ser mais amigo da pessoa, só que o discipulador tem que aprender a guardar segredo. E geralmente quando começa a discipular, você fica sabendo informação da vida das pessoas. Aí se você não tomar cuidado, você começa a comentar, você fala, eu fui lá na casa daquela pessoa, ela tem esse problema, esse aquilo, outro, aí gera inimizade na casa do Senhor. Então, até para começar o discipulado, a gente tem que saber quem que vai colocar e a gente tem que instruir para saber guardar segredo, guardar intimidade naquela casa, não expor aquelas pessoas naquela casa, porque elas vão se sentir tristes, elas vão não querer mais o discipulado, se isso acontecer. E aí a gente vai conduzindo. Aí, além do discipulado, a gente vai fazer reuniões. Então, os assuntos específicos tratam do discipulado. Vai ter reuniões que a gente vai organizar a casa do Senhor. Então vai ser colocado os ministérios. O Ministério das Crianças vai ter reuniões com o Ministério das Crianças, vai ter reuniões com o Ministério dos Obreiros, vai ter reuniões com o Círculo de Oração. Cada grupo vai ter uma reunião própria para tratar daquele assunto daquele grupo. E a gente vai ter uma reunião geral com os obreiros da casa do Senhor. Para aqueles que já estão trabalhando para ajustar o corpo de Cristo. E aí, o que Deus está falando para a gente? E assim vai funcionar melhor. A gente vai conseguir ajustar as coisas do Senhor. Só que imagina se você tiver um pensamento todo diferente do jeito que Deus está falando comigo. Como é que a gente vai organizar? Então aí a gente tem que ajustar, tem que tirar essas dúvidas e cada um, para todo mundo estar ajustado só numa direção. A Bíblia não é a mesma? Por que sai hoje uma pregação para cá, outra para lá e não tem essa sintonia? Porque a pessoa leu errado a Bíblia Sagrada, ela começou a ensinar errado, saiu da direção de Deus e foi para outro lado. Daí a gente tem que ter responsabilidade. Olha o que a Bíblia diz. Ó. Vamos olhar Tiago capítulo 3, versículo 1. Tiago capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Ou você pensa que é fácil você pregar? Tem 180 pregações minhas já feitas nesse lugar. E se eu tiver falado alguma coisa errada? Você viu a responsabilidade? Que está tudo gravado. Você pode ir lá investigar e ver. Na Bíblia Sagrada, se eu preguei alguma coisa errada para você. Entendeu? Então tem que ter um alinhamento. Aí eu peço que você prestar bastante atenção agora no que eu vou te falar.
Você imagina balizas sendo cravadas. Balizas são estacas que dão a direção. A partir de 2 pontos você tem uma linha que você vai fazendo para apontar a direção para onde você vai seguir. Então, cada pregação que eu dou aqui, eu dou uma baliza para vocês, tem uma direção para a direção que tem que seguir. Então, o líder ele tem esse papel de apontar a direção para vocês seguir, para saber o que é o certo e o que é o errado no povo de Deus. Olha para vocês verem o que diz Ezequiel capítulo 44, versículo 23. Ezequiel 44, 23. Ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano e farão discernir entre o imundo e o limpo. O sacerdote, o pastor, ele tem essa função, ensinar o que é o certo e o que é o errado para você. Imagina que tem uma linha aqui, ó. Aí eu falo aqui, ó, o certo está daqui, o errado está daqui. Eu tenho que trazer essa diferenciação para vocês, entre o que é o certo e entre o que é o errado. Vai ter assunto complexo para resolver, mas eu tenho que dar um posicionamento para vocês, porque se Deus ele deixou direção, você pode seguir. Agora você imagina, eu como líder, eu passo a risca aqui, falo que aqui está o errado e aqui está o certo. Aí vem alguém e fala desse jeito, não, o que o Marcelo falou que está errado, está certo. E o que o Marcelo falou que está certo, está errado. Aí como é que a sua cabeça vai ficar? Ele vai falar, não estou entendendo mais nada agora. Não é verdade? Não fica estranho? Então, antes de você questionar o seu pastor, você tem que investigar muito a Bíblia, porque eu investi. Eu pode ter certeza, você chegar a falar que eu estou errado, você vai ter que ter muita leitura de Bíblia. Vai ter que investigar a Bíblia mesmo. Você chegar e falar, o Marcelo está pregando errado sobre esse assunto aqui. Por quê? Porque eu tenho responsabilidade com as coisas do Senhor. Eu não vou saindo para você falando que o pecado é obediência a Deus, que a obediência de Deus é pecado. Eu não vou fazer isso, eu tenho responsabilidade, porque Deus vai me cobrar por isso. Então, aí dentro do nosso coração, nós temos esse entendimento para andar na mesma direção. Se vocês confiam no pastor de vocês, nós vamos aprender a Bíblia juntos. Se você tiver dúvida, vai ter um discipulado, você vai ter a chance de tirar a sua dúvida. Se tem alguma coisa que você não sabe, você me chama na sua casa, você fala, Marcelo, eu quero saber mais sobre isso. O que você entende sobre isso? Eu preciso saber sobre isso. Porque se você estiver fazendo errado, for certo. Se o senhor estiver fazendo certo, for errado. Entendeu? Então tem que tomar cuidado. Aí eu estou para ajudar vocês, eu estou com uma ajuda que Deus deu para vocês acertarem as decisões de vocês. Efésios capítulo 4, versículo 10. Olha o que a Bíblia diz. Assim ele designou alguns para pastores, profetas, apóstolos, evangelistas e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja aperfeiçoado. Está vendo só? Então assim nós vamos crescendo juntos. Eu tive pastor também, eu fiquei 18 anos seguindo a Deus sob a cobertura de um pastor, para estar aqui falando para vocês. Eu aprendi com um pastor, eu tive submissão a um pastor para estar aqui. Eu fui consagrado por um pastor para estar aqui. Então assim, Deus, Ele abençoou o rebanho do Senhor. Eu não estou aqui porque eu quis estar, simplesmente porque eu falei, eu vou abrir uma igreja, não. Eu tenho 18 anos de caminhada onde eu passei, sendo reconhecido onde eu passei, sendo obediente onde eu passei, sendo submissa à minha liderança, até que eu cheguei no ponto que eu estou aqui hoje. E aí o que a gente precisa da igreja? Que seja também uma igreja que seja responsável com a sua liderança, para a gente andar junto na mesma direção. Jeremias capítulo 3, versículo 15. Ó. Em seguida vos darei governadores ou líderes de acordo com o meu coração, que vos dirigirão com sabedoria e com entendimento, como bons pastores. Está vendo só? Olha só agora o que fala aqui, ó. Aí tem pessoas que falam desse jeito, não, no tempo de antigamente tinha profetas, agora hoje
não tem mais profetas. No tempo de antigamente tinha evangelista, mas hoje não tem evangelista. Olha o que a Bíblia diz. Ó. Atos capítulo 3, versículo 1. Ó. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé e Simeão, conhecido por seu segundo nome, Níger Lúcio de Cirene, Manaum, que era irmão de criação de Herodes, o governador, e Saulo. Todos esses eram profetas e estavam ali mestres para ensinar o povo, depois que os discípulos, os apóstolos foram, né? Aí olha o que fala aqui, Atos capítulo 21, versículo 8. Partindo no dia seguinte, fomos para Cesareia. Ali chegamos e fomos recebidos na casa de Felipe, o evangelista, que era um dos 7. Tinha um ali que tinha o ministério de evangelismo, que era Filipe. Aí Paulo passou ali na casa de Filipe. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. Assim, na igreja, Deus estabeleceu uns primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, em seguida os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Ou seja, tudo bem organizadinho. Então aqui não vai ser diferente. Aqui nós vamos olhar rosto no rosto. Você vai conhecer os meus defeitos, você vai conhecer as minhas incapacidades, as minhas imperfeições, mas eu não vou deixar de ser o seu pastor por causa dos meus defeitos. Você vai falar, o pastor peca também? Eu pego, eu sou humano. Só que eu estou aqui com um compromisso de não pecar, estou com um compromisso de fazer da maneira correta, de influenciar vocês, de ajudar vocês a pensarem da mesma forma e não se entregarem ao pecado. Então a gente vai se esforçar para obedecer a Bíblia de tal maneira que a gente se entenda entre nós. Aí uma coisa que atrapalha muito a igreja, é que eu já falei, já tem muitas pregações sobre isso, é quando começa a conversinha, um falando mal do outro. Então não é para existir isso dentro da casa de Deus. Quando alguém for na sua casa e começar a falar mal de alguém, você pode falar para a pessoa, eu sinto muito, mas eu aprendi na igreja que não é para eu ouvir conversa de ninguém falando mal dos outros. Porque isso vai te atrapalhar. Você vai olhar a pessoa depois com maus olhos. Você vai começar a falar, nossa, o irmão, ele faz isso, aquele irmão faz aquilo, aquele irmão faz aquilo outro. Aí começa a ficar com o coração triste na casa de Deus. Não é para isso. Nós não estamos aqui para olhar erro de ninguém. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Para encerrar, igreja, você imagina, você chega lá no hospital. Aí você chega lá e fala assim, você está doente, né? Ó, você está doente também, ó, você está doente também, você está doente também. Você chega lá no leito do outro, senta lá perto dele e fala, você me imagina que eu fui lá no quarto do outro, o outro está doente? Você me imagina que eu fui lá naquele leito lá e tem isso e aquilo? Quem que vai ajudar aquela pessoa que está ali doente também? Ela vai se sentir, falar, nossa, se eu realmente estou doente, eu vou falar, nossa, ela está doente também, eu também estou doente. Tem um exemplo que eu dou. Você imagina uma senzala. Senzala é um lugar de escravo, onde os escravos estavam presos ali. Aí um apontava o dedo para a cara do outro e falava, ih, você é escravo, né? Quem estava dentro da senzala? 2 escravos. Então ele estava apontando o dedo para o outro, falando que ele era escravo. Quando ele apontava o dedo para o outro e falava que ele era escravo, sabe o que acontecia? Tinha 3 dedos apontando para ele, mostrando que ele era escravo. Olha aqui para vocês verem. Está vendo? Aponta um dedo e vem 3 para trás falando que você é escravo também. E aí o que Deus falou? Que não é para você apontar erro de ninguém, mesmo que seja verdade, não é para você ficar apontando, porque isso não é papel seu, você não é juiz do seu próximo. A Bíblia diz que nós temos que analisar nós mesmos, cada um toma conta da sua vida, cada um analise, se expôs a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. E a palavra de Deus diz que tem muitos dentro da casa de Deus coando mosquito e engolindo camelo. Sabia que tem esse versículo? Como mosquito engole um camelo. O que significa isso?
está olhando o que o próximo está fazendo, está fazendo pior. Entendeu? Então é melhor nós, todo mundo, ninguém apontar o erro de ninguém, deixa que Deus vai trabalhando, não está sendo pregado aqui o que é pecado, então deixa que a palavra de Deus ela vai corrigir todo mundo. Depois eu, como pastor, eu vou conversar com os irmãos, vou conversar com eles, se eu vejo algum ponto mais específico, eu vou chegar na sua casa e falar, irmão, nesse ponto aqui você tem que mudar. Porque se eu não fizer isso, se eu não te corrigir, o que vai acontecer? Deus ele vai cobrar de mim, não foi isso que a gente aprendeu nas cartas, dos 7 cartas na asa menor? Então o pastor ele tem a obrigação de chegar com você e te ajudar naquilo que ele olha e vê na sua vida que precisa mudar. Ele tem que chegar e te falar de maneira clara para você saber o que você deve arrumar. Amém? Glória a Deus. Então vamos ficar de pé, eu convido a irmã Leandro para estar louvando mais um hino. Então, não fica triste com essa palavra, é uma palavra de paz para o nosso coração. É uma palavra para que a gente se entenda dentro da casa de Deus, é uma palavra para que a gente se ajuste dentro da casa de Deus. É uma palavra para que depois, se eu consagrar o Gabriel como obreiro, ele começar a sentar no púlpito, você vai olhar para ele, rapaz, aquele baixinho ali vai ser obreiro, mais obreiro, Deus se separou, então respeita o obreiro do obreiro. Se eu colocar o irmão Leonildo como obreiro, ele vai sentar aqui no altar, você vai ver ele e falar, nossa, o irmão Leonildo é obreiro, ele está ali, respeita o obreiro que Deus colocou na casa do Senhor para te ajudar. E cada um dos que eu colocar, nós vamos preparar o povo para alguém me ajudar nessa casa, para alguém fazer o papel dele também, para me ajudar a organizar a casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então vamos ficar de pé, adore o Senhor nesse lugar de todo o seu coração. Aleluia. Vai ter assuntos que vai ter que ser tratado. Às vezes você queria só pular, às vezes você queria só sapatear dentro da casa do Senhor, mas você queria aprender como organizar a sua vida. Aleluia. Tem que ter uma palavra de correção, uma palavra de instrução para o povo de Deus também. Aleluia. Glória ao Senhor, olha Ele. Aleluia. O príncipe da paz está aqui. O príncipe da paz quer trazer ao nosso coração a verdadeira paz. Essas ajudas, Senhor, Senhor, meu Senhor, conselho.